Oi, gente, estamos aqui mais uma vez reunidos para conversarmos e falarmos das coisas santas de Deus. E eu tenho um texto aqui muito interessante que está no livro de Filipenses, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, enaltecemos o teu santo e bendito nome, por esta palavra, Senhor, a qual tu nos dás, e nós te pedimos, Senhor, que por intermédio do teu santo e doce Espírito, tu possa, Senhor, nos esclarecer, nos fazer entender, ó Pai, aquilo que tu queres que nós entendamos. Fale aos nossos corações, segundo a tua boa, santa e perfeita vontade. Esse texto é um texto maravilhoso, porque eu acho que ele é a maior vertente dentro da Bíblia de um esvaziamento da akenosis, que os teólogos chamam de akenosis. É o esvaziamento do Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, que ele vai se esvaziar, tomando forma humana, entregando todo o seu poder, depositando nas mãos do Pai para tomar uma forma humana. Ou seja, a sabedoria, o Verbo vai se encarnar e vai tomar forma humana, vai vir ao mundo na pessoa bendita de Jesus Cristo, nascido de uma virgem, de uma ruiva, virgem de 16 anos, e vai vir à vida por intermédio do Santo e Doce Espírito. E eu acho que é o maior feito, é a maior fala dentro da Bíblia. A Bíblia toda é santa, é maravilhosa, é uma fala viva, eficaz, verdadeira, é o nosso gabarito, é o nosso manual de fé, regra e prática. Mas eu tenho para mim esse texto que Paulo, inspiradíssimo, vai escrever aos Filipenses e nos falar dessa akenosis, dessa vinda de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E ele é maravilhoso porque ele vai se abrir mão do seu poder, vai depositar o seu poder na mão do Pai e vai vir, não que o poder foi lhe tirado, que ele não pudesse usar, não, ele não usou o poder, não porque lhe foi tirado de maneira nenhuma, mas ele deixou ao Pai e porque ele tinha que cumprir, ele sabia pelo que ele veio nessa terra, o que ele tinha que fazer e para onde ele voltaria. Então ele vem, o nosso Redentor vem, toma forma humana, habita em nosso meio, nos ensina, faz o seu sacrifício como assim lhe foi ordenado pelo Pai, é morto, é sacrificado e ao terceiro dia ressuscita com poder e glória e volta à direita do poder. E volta para o Pai, volta para o seu lugar. E eu me pego maravilhado com essa fala, com esse texto de Paulo, e tenho para mim que é a maior vertente do Evangelho, da fala de Jesus Cristo e dessa inspiração que Deus deu a Paulo para poder nos escrever e nos trazer esse texto. Eu me pego às vezes pensando, o homem fala que o maior feito no meio da humanidade foi o homem ter ido à Lua. Como nós temos visto nesses dias, o homem pegar um foguete, construir um foguete,
em parceria com a NASA, uma empresa, e enviar 2 homens para a Lua. Os homens têm isso como o maior feito no meio da humanidade, mas não. O maior feito no meio da humanidade é Deus ter se tornado homem, ter se feito carne e habitado em nosso meio e nos ensinado a sua palavra, nos ensinado a sua graça, ter derramado a sua graça, ter nos ensinado a sua palavra e ter feito coisas maravilhosas e habitado em nosso meio. Essa é a maior fala, é o maior feito a qual os homens deveriam entender e se render a ela. Deus se fez homem e habitou em nosso meio. É uma fala maravilhosa, é um algo maravilhoso, é um algo excelente. E Paulo vai nos contar isso, vai nos ensinar isso, mostrando como Deus, na pessoa do seu Filho, o Deus encarnado, Jesus, ele comeu, bebeu, andou ao ponto dos seus discípulos reclinar a cabeça no seu peito, como fez João, e como ele chamou e ensinou a cada um, operando sinais, prodígios, maravilha, e mostrando para eles a grandeza e a bondade de Deus. Diante desse texto, eu fico maravilhado com essa expressão de Paulo e com a expressão de Pedro, que Pedro também vai nos contar em 1 de Pedro. Na 1 de Pedro, Pedro também vai fazer uma reflexão, vai nos falar algo maravilhoso. E é maravilhoso nós entendermos, nós nadarmos não só nadar, mas mergulhar nesse entendimento do que nos fala Pedro e do que nos ensina também Paulo. Na 1 de Pedro, Pedro diz assim, no versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 18, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitido por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Esses textos de Filipenses e nessa fala de Pedro coisas maravilhosas. São coisas maravilhosas, é um texto maravilhoso, profundo, de um entendimento para nós estudarmos e refletirmos muito a respeito do Deus Filho, do Deus da segunda pessoa da Trindade, que juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, ele vai nos falar, porque a fala da Trindade é uma fala unívoca, falado na boca do Filho, falado na voz do Filho, nos ensinando. O Pai falando na boca do Filho, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa augusta da Trindade, falando na boca do Filho, falando na voz do Filho. É uma voz unívoca, é uma única voz, nos ensinando e nos falando coisas maravilhosas, nos ensinando e fazendo nós entendermos que o Deus Filho, esteve em nosso meio, andou conosco, comungou conosco e nos ensinou e nos deixa um evangelho maravilhoso, um evangelho, palavras, feitos maravilhosos que nos alimentam, que nos conduz à vida. E ele promete, e ele diz: eu deixei uma igreja pronta, uma igreja que vai participar de uma boda, de uma festa, e estará comigo, porque eu virei buscá-la. Nós encontraremos com o Senhor nos ares e aí nos veremos
face a face, veremos Ele como Ele é, estaremos ali participando de uma boda, e está às portas, querido. Está às portas, esse fato, esse algo para acontecer, está às portas, está a qualquer momento sendo deflagrado a subida da igreja dessa terra. Essa é a palavra do pregador.